Bom, é claro que essas declarações, né, a gente está aqui ouvindo esse discurso declaratório do Valdemar, ele defende o grande, a estrela dele, do partido dele, que é o Bolsonaro, né? E aí ele diz que o Bolsonaro pode, inclusive, lançar um post que ele consegue. E ele, nessa entrevista com a Letícia Casado, que ele concedeu a Letícia Casado, ele fala, inclusive, da força de Bolsonaro nas eleições desse ano. Diferentemente do que disse Malafaia, que disse que Bolsonaro é uma porcaria de líder, que ele falou isso a Mônica Bergamo, o Valdemar valorizou a participação de Bolsonaro. Disse que se o Bolsonaro tivesse um jatinho, ele teria feito muito mais prefeitos e colocado muito mais gente no segundo turno. O que ele disse a Letícia, o Valdemar, foi o seguinte: o Bolsonaro mostrou nessa eleição, o partido fez o maior, mostrou força nessa eleição, o partido fez o maior número de votos para prefeito. Estamos em 9 capitais no segundo turno. Tudo isso nós devemos a Bolsonaro. Se não fosse ele, esquece. Bom, o PL conquistou 510 prefeituras no primeiro turno, 10% dos municípios do Brasil. Os prefeitos da legenda receberam aí 15 milhões e 600 mil votos. E o partido está no segundo turno em 9 das 15 capitais. Mas o partido que mais elegeu prefeituras foi o partido de Gilberto Kassab, que a gente já falou com ele aqui, inclusive, que foram 878 prefeitos eleitos, mas com um número menor de votos, 14 milhões e 300 mil votos. Essa força aí de Bolsonaro que Valdemar diz, Sakamoto, é tudo isso mesmo? Até um poste escolhido por ele seria eleito? Não, de maneira alguma. O Valdemar, é claro, ele está querendo valorizar o material que ele tem na mão neste exato momento. Ele está querendo valorizar o Bolsonaro como puxador de votos, né? Como uma pessoa que ele consegue, inclusive, manter lá no cercadinho, né? E olha, vem para cá, puxa voto aqui, puxa voto ali, vamos, me ajuda a ampliar o número de cadeiras aqui, de prefeitos ali, né? Para o Valdemar interessa instrumentalizar o Bolsonaro até o limite, né? É claro que não é fácil. Se fosse fácil, Lula, que estava em primeiro lugar nas pesquisas em 2018, teria transferido totalmente seus votos para Haddad. Lula estava à frente de Bolsonaro. Aí Lula, nas pesquisas, né? Aí Lula sai, é retirado, né? É preso. Haddad entra como representante, e o Lula consegue transferir muita coisa para o Haddad. O Haddad vai de 2, 3, 4% lá para cima para o segundo turno, só que não é suficiente para ganhar de Bolsonaro. A mesma coisa também, se a economia, a palavra-chave para 2026, Fabíola, é economia. Se o PIB estiver bem, emprego estiver bem, renda estiver bem, e principalmente poder de compra da classe trabalhadora estiver bem, o pessoal pode não estar morrendo de amores, mas vai votar no Lula. E o Lula não é o PT, o Lula está acima do PT. Né? E tem um monte de partidos que vão de Lula também, porque Lula não é PT, Lula nesse ponto é suprapartidário, né? Para uma série de partidos. E Valdemar sabe disso. Tanto é que o grande, tipo, que um dos grandes articuladores do próprio Tarcísio, que é o Kassab, secretário dele e tudo, fala cara abertamente, pela gente, segura o Tarcísio nessa eleição e na outra ele vai ser imbatível. Ele tem que ir de novo para governo. Né? E o que acontece é que a força do Bolsonaro, só para terminar, Fabíola, tem sido questionada nessas eleições, sim. Você vai pegar em Curitiba, o bolsonarista batendo de frente, o Bolsonaro batendo de frente com o Ratinho Júnior, entre o Pimentel e a Grêmio, né? Você vai pegar outros locais, você também tem essa batida de frente. Em Goiânia, você tem os candidatos do Ronaldo Caiado e o candidato do Bolsonaro batendo de frente também. Então, não é tão simples. O bolsonarismo está recebendo, na verdade, pancada, está recebendo, está sendo emparedado por outros nomes da direita, que não estão simplesmente aceitando Bolsonaro como líder em conteste. Por quê? Porque quem tem voto, quem recebe voto, tem poder. Quem não tem pode manter uma influência, mas a influência é limitada. O potencial, a probabilidade, a expectativa de poder futuro é uma das mais fortes formas de poder, de gerar coligação. Bolsonaro tem isso de forma limitada, 8 anos, né? Então, Valdemar vai toreando, concordo com o José, você tem que ler nas entrelinhas, Valdemar vai toreando o seu instrumento enquanto isso. Só um pequeno detalhe, extremamente machista, sabe?
essa colocação a respeito da ex-primeira-dama e diretora do PL Mulher, Michele Bolsonaro, né? Bolsonaro não quer Michele, né, para executivo, ela talvez dessa para senadora, né? Mas Bolsonaro não quer para executivo. Bolsonaro tem que querer ou deixar de querer o futuro da Michelle, né? A Michelle já se colocou como personagem, como atriz política no meio desse processo todo, né? Então, com todo respeito a Valdemar e todo respeito a Bolsonaro, quem tem que querer, quem tem que deixar de querer neste momento é Michelle, né? Não o Jair. Você sabe que eu tava esperando você falar isso, né? Porque eu falei assim, se nenhum dos dois falarem sobre isso, eu vou ter que falar. Porque, assim, não tem coisa mais insuportável do que um homem virar e falar assim, eu não quero que ela vá, né? Não importa de quem nós estamos falando, né? Assim, aí eu acho que aí é muito importante separar uma coisa da outra, né, Sakamoto? O que você acabou de dizer é muito importante. Você falou, o Bolsonaro não tem que querer nada. Você, como um analista político, você pode falar sobre as capacidades de Michele Bolsonaro, ou o que ela já mostrou até aqui, de assumir um cargo como esse. Quer dizer, seria uma candidata preparada? Isso a gente pode falar sobre homens ou mulheres. Mas ele, como marido dela, dizer que não quer que ela seja, é um ato total de machismo, né? É bizarro, Fabiola, porque no final das contas, aquilo que você está falando, a gente pode, como analista, falar, mas você critica a Michelle aqui, critico a Michelle, critico uma série de outras pessoas, discuta a respeito de competência. Ah, não, mas o Bolsonaro estava falando que ela não é preparada. Pelo amor de Deus, olha a quantidade de gente despreparada também que o Bolsonaro abraça, né? Tem um monte de candidato a prefeito aí despreparado que o Bolsonaro abraça com amor para levar até a vitória. Então é o seguinte, é uma questão da primeira-dama suplantando o Bolsonaro. O Bolsonaro é inelegível, a primeira-dama não é. E aí que tá, a questão técnica dela, se ela é uma boa ou é ruim, tem que ficar para os analistas, para os partidos, para tudo isso mais, não para o marido, né? Isso é o fim da feira, Fabiola. Mas ao mesmo tempo, isso mostra uma coisa muito grande, uma insegurança por parte de Bolsonaro gigante, né? Quem é seguro de si, das suas obras, da sua biografia, do seu passado e por que não dizer do seu futuro, não tem medo de ninguém fazendo sombra a ele, né? Agora, Bolsonaro tem medo da própria sombra.